eu tinha 12 anos, eu estava no 6º ano do ensino fundamental. E certa vez, a minha professora de língua portuguesa trouxe um texto para que pudéssemos fazer interpretação de texto. E nesse texto eu vi uma palavra que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, que era a palavra altruísmo. Eu nunca tinha ouvido essa palavra. E altruísmo significa amor sem interesse, se preocupar com a dor do próximo, abnegação, realmente querer o melhor do próximo sem se preocupar com os seus interesses. E quando eu ouvi essa palavra, eu descobri que essa palavra é o antônimo, o contrário de egoísmo. Mas egoísmo, egoísmo, eu já sabia muito bem o que significava, já tinha ouvido essa palavra muitas vezes. Interessante, né? Em 12 anos nunca tinha ouvido falar sobre altruísmo, mas já conhecia bem o egoísmo. Será que às vezes a gente não é assim também? Bem, pensando nisso e assistindo o filme dessa semana, eu lembrei-me dessa palavra e desse episódio sobre altruísmo. Porque o filme dessa semana, o filme que eu vou falar hoje, ele nos dá uma linda lição sobre altruísmo e não só sobre isso, sobre muitas outras coisas importantes e interessantes para a nossa vida. Por isso eu te convido, fica comigo até o final deste vídeo. Olá, pessoas lindas e abençoadas. Sejam muito bem-vindas ao meu canal. Eu sou a Denise Fama e é um prazer ter você por aqui. E já deixo a minha gratidão para você que tem curtido, que tem compartilhado, que tem comentado nos meus vídeos. E você é novo por aqui? Tá chegando agora? Então se inscreva neste canal. Se você não é inscrito ainda, vai lá, corre, se inscreva rapidinho e de graça. E é lógico, já deixe o seu like, porque deixando o seu like, você me abençoa e ajuda este conteúdo a chegar a muito mais pessoas. E também ative o sininho de notificação para que os vídeos cheguem rapidinho até você. Bem, vamos então ao filme dessa semana, e o filme que eu quero falar hoje é um filme muito especial. É um filme que está nos cinemas, faz uma semana que entrou em cartaz nos cinemas. Então, se você quer assistir esse filme que se chama Som da Esperança, a história de Poston Trot. Este filme é um filme cristão, baseado na história real, é um filme lindo, é um filme forte, impactante, não é um filme levinho, fofinho, não é. É uma história forte, impactante, mas que toca profundamente o nosso coração e nos dá lições poderosas. Então, se você gosta de um filme com uma história forte, com uma história que impacta a sua vida, que faz você ficar pensando depois, é um filme realmente muito bom. Então, convida seus amigos, convida sua família, convida o pessoal da igreja, e vai no cinema assistir esse filme porque vale muito a pena, ok? E qual que é a história, então, de Som da Esperança? O filme se passa numa cidade chamada Poston Trot. É uma pequena cidade do Texas. E nessa cidade tinha uma igreja lá, comandada, cuidada pelo reverendo W.C. Martin e pela sua esposa, Donna. Este casal, eles tinham 2 filhos pré-adolescentes e estavam ali cuidando desta igreja. Estavam indo muito bem. Uma igreja avivada, uma igreja bonita, e aquela comunidade bem unida, e levando a sua vida. Até que um dia, a Donna, a esposa do reverendo, do pastor, ela sofre uma perda muito significativa na sua vida. E aquilo gera uma dor, uma depressão terrível na vida dela. E ela não está conseguindo vencer aquilo. E está uma luta, ela não está conseguindo superar aquela dor. E um dia ela se retira, então vai para um lugar mais reservado, e ali ela começa a falar com Deus, e ela começa a pedir para que Deus tire aquilo dela, para que Deus a ajude, que Deus a fortaleça. E ali ela tem uma resposta de Deus, ela tem um tipo de uma visão, e Deus fala com ela o que ela deve fazer. Então ela volta até sua casa, vai até sua casa e fala com o seu marido: WC, eu sei o que eu tenho que fazer. Deus tirou essa depressão do meu coração, mas eu tenho que fazer algo importante. Deus mandou a gente adotar crianças. E aquele pastor, ele fica, como assim, né? Você tá doida, mulher? Não, adota um cachorrinho, adota um gatinho, mas nós já temos 2 filhos, nós temos nossos problemas familiares, pessoais, tem uma igreja que nós cuidamos, pra quê? E ela fala: Deus está falando, Deus fala comigo, vai conversar com Deus, ver o que ele fala com você também. E aí aquele homem, então, é convencido por Deus que tem que fazer essa atitude. E a Donna vai com a irmã dela até uma palestra de uma assistente social que cuida de crianças em situação de abandono, de maus tratos. E essa assistente social, então,
está dando essa palestra e elas vão até lá. E quando elas ouvem a palestra e essa assistente social passa alguns slides, e quando elas veem aquilo toca profundamente o coração delas. E aí elas têm aquela certeza que tem que tomar essa atitude. Mas a irmã da dona, ela vai à frente e adota um garotinho. Então ela chega lá na igreja com o garotinho e todo mundo recebe muito bem. E aí o reverendo e a sua esposa, né, o Martin e a dona, resolvem então adotar também. E eles adotam duas crianças, são irmãozinhos, um garoto e uma menina, e que tinham passado, estavam com um trauma terrível na vida, e então eles adotam essas crianças e ali eles vão vendo a dor, o sofrimento, o trauma que aquelas crianças viveram e vão dando todo o amor que eles podem para aquelas crianças. Os seus filhos recebem bem aquelas crianças também, tá indo tudo bem. E aí ele chega para a igreja e fala, olha, é muito bom a gente vir à igreja, a gente cantar louvores, a gente ouvir a palavra, a gente ter comunhão com as pessoas, é ótimo, mas Deus está pedindo pra gente fazer mais. E aí ele dá um sermão muito tocante. Gente, o sermão dele do filme falou demais comigo sobre realmente você fazer mais, você ser altruísta realmente. E aí, quando ele passa esse sermão, né, tão impactante mesmo, a igreja começa a se despertar. E ali 22 famílias falam, olha, a gente também quer adotar. E aí eles voltam até a assistente social e falam, olha, nós temos 22 famílias querendo adotar. Não só uma criança, mas mais crianças. E eles adotam 77 crianças. Que estavam, assim, em situações terríveis. Em situação de maus tratos, de abuso e tudo mais. E eles adotam. Então essas crianças ganham famílias. E aí então começa a história do filme. Essa história é uma história real, uma história linda, que vale muito a pena ser vista. E quais as lições então? Claro, aí que o filme começa, né? Quando eles adotam, aí começa a situação, né? Todos o enrolar do filme, toda a história deles até os dias de hoje. O filme se passa, se não me engano, em 1996 ou 97. E aí no final do filme a gente vê como é que eles estão hoje, tá? A gente vai ver os personagens, as pessoas reais, né? Do filme, como estão hoje, mas tem todo um histórico, tem toda uma trajetória. E o que é que Deus nos ensina com atitude, com a vivência, com a história dessas famílias. E aí vão as lições que eu quero compartilhar com vocês, lições que Deus falou muito ao meu coração e vai falar no seu também. Bem, a primeira lição que eu quero falar aqui para vocês é: Deus, ele não nos promete uma vida sem problemas. Você vai ter problema na sua vida. Não tem como você não ter. Dias difíceis, Deus, ele não vai anular os dias difíceis. Mas uma coisa ele promete, que ele vai estar com você em todos estes dias. A palavra de Deus fala isso. Salmo 23, 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, essa é a primeira lição. Os dias difíceis vão acontecer na vida de todas as pessoas. Pessoas cristãs e não cristãs. Mas você que é cristão, você que acredita em Deus, você pode ter certeza que os dias difíceis vão acontecer, vão estar na sua vida, vão estar presentes na sua vida. Mas Deus vai estar com você, se você crê nele. E se você não é cristão, eu digo que Deus também cuida de você. Mesmo sem você saber. Mesmo sem você acreditar. Dê uma chance para ele. Porque ele quer estar caminhando lado a lado na sua vida. Então essa é a primeira lição. Os dias difíceis acontecem, mas Deus está conosco em todos eles. A segunda lição que eu quero falar aqui é sobre a obediência àquilo que Deus nos pede. Às vezes, obedecer aquilo que Deus nos pede para fazer vai nos trazer problemas. Mas eu estou fazendo aquilo que Deus pediu, a vontade dele. Sim, muitas vezes fazer a vontade de Deus vai trazer problemas para a nossa vida. Vai trazer coisas difíceis na nossa vida. Mas isso é para a gente desistir? Não. A gente tem que continuar. A gente não pode desistir daquilo que Deus nos pediu para fazer. Porque a obediência é a melhor coisa que existe. A obediência a Deus, ela é um princípio para sermos abençoados. E quando nós obedecemos e perseveramos mesmo na dificuldade,
Mesmo quando as situações ficam contrárias, nós sabemos que estamos fazendo a melhor coisa, porque lá no final as coisas vão dar certo, a bênção vem e Deus vai nos fazer prosperar naquilo que nós nos propusemos a fazer para Ele. Então não desista. Você está fazendo algo que Deus pediu para você fazer e tá difícil. Deus pediu para fazer, mas tá difícil. Não pare, continue, porque os obstáculos vão cair à sua frente. As muralhas, elas estão lá, mas Deus é poderoso para derrubar as muralhas. Mas você tem que, como Josué diz a palavra de Deus lá no livro de Josué, ele teve que dar 7 voltas nas muralhas. Então teve que fazer, teve que vencer obstáculos. Teve algumas situações complicadas, mas as muralhas no final caíram. Da mesma forma, se você obedece a Deus, vai surgir obstáculos, mas no final eles é que vão cair e você permanece em pé. E a terceira lição que eu quero falar, e agora eu quero ler um trecho da palavra de Deus com você, que está lá no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 17. Meus irmãos, que vantagem há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Essa fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem necessitados de roupas e do alimento de cada dia, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que vantagem há nisso? Assim também a fé por si mesma é morta, se não tiver obras. Bem, a terceira lição é sobre isso, sobre o altruísmo. Muitas vezes a gente fala assim, eu tô vendo as pessoas precisando de alguma coisa, mas, Deus abençoe, viu? Deus vai ajudar. Eu vou pedir para Deus te abençoar, sendo que nós podemos fazer alguma coisa. Então a terceira lição, ela diz o seguinte, que às vezes nós vamos dificultar a nossa vida para facilitar a vida do nosso próximo. Às vezes a gente vai ter que fazer um certo sacrifício para ajudar o outro. Mas isso é a vontade de Deus. Porque não adianta nada eu ter fé em Deus e não ter obras nenhuma em prol dos necessitados, em prol das pessoas que estão precisando. Essas famílias, né, de Possum Trot, eles tiveram dificuldades. E você vai ver no filme, não foi fácil. Teve momentos que eles pensaram em desistir, teve momentos que eles perderam a paciência, teve momentos que eles ficaram irritados, teve momentos que eles sofreram, teve momentos que eles tiveram perdas. A vida deles ficou difícil por ajudar essas crianças. Mas essa era a vontade de Deus. Mas aí é que eles estavam mostrando que realmente eles tinham fé e tinham obras. Porque não adianta ter fé sem obras, sem fazer aquilo que é o melhor para o nosso próximo. Era muito fácil eles falarem, tem um monte de crianças, mais de 70 crianças abandonadas. Vamos orar para essas crianças. Isso é vão. Sendo que eles poderiam, sim, adotar aquelas crianças e dar uma vida digna, uma família e principalmente amor para aquelas crianças. Eles poderiam fazer isso e eles fizeram. Muitas vezes a gente vai ver situações das pessoas, dos nossos próximos, e fala assim, que Deus abençoe. Eu vou orar. Tem situações que só cabe a nós orar mesmo. Só isso. Mas tem situações que nós temos que ter a fé em oração, mas também temos que fazer alguma coisa. E às vezes o fazer alguma coisa vai complicar, vai dificultar um pouco a nossa vida. Vai exigir um sacrifício de nós. Mas isso é a vontade de Deus. Porque Jesus Cristo dificultou muito a vida dele. Aliás, ele morreu. Ele prejudicou-se demais para que a nossa vida fosse facilitada. Para que a nossa vida fosse abençoada. Ele entregou-se até a morte. E morte de cruz. Uma morte terrível. A pior tipo de morte que havia na sua época. E ele fez isso. Então, seguindo o exemplo dele, vamos realmente mostrar a nossa fé e as nossas obras em prol daqueles que precisam. O filme Som da Esperança nos mostra essa lição linda e abençoada. E muito mais. Tem muita coisa importante neste filme. Então dê uma chance a ele. Não deixe de assistir este filme, porque vale muito a pena. Deixe essas lições, então, que Deus possa falar no seu coração, que Deus possa abençoar você com este filme, com essa história, como abençoou o meu coração. Deixo também indicações de mais filmes aqui na descrição deste vídeo. E peço de todo o meu coração que Deus abençoe muito você e a sua família. Beijão no teu coração. Fica com Deus.